Mulher desaparece em circunstâncias misteriosas. O que a família encontra vai chocar a todos. Era uma noite que prometia ser mágica. A pequena cidade de Praia do Sol se encheu de músicas, luzes e sorrisos durante o festival anual que celebrava a colheita do mar. Clara, uma mulher carismática de sorriso contagiante, estava no centro de tudo. A dança, as risadas, o cheirinho de peixe fresco grelhado no ar. Tudo parecia perfeito. Mas sob essa aparência de felicidade, algo sombrio se escondia. Foi no meio da festa, quando as fogueiras iluminavam a praia, que Clara simplesmente desapareceu. Em um instante estava entre amigos, no outro, sumiu sem deixar rastros. O pânico se espalhou. Lucas, seu marido, procurava por ela em meio à multidão. Com o coração disparado e as mãos frias. Clara, onde você está? Ele gritava, sua voz perdendo-se no alvoroço. A multidão se dividia, mas apenas sentimentos de incerteza pairavam no ar. Os dias se passaram e Clara não apareceu. A cidade que antes estava vibrante agora parecia envolta por uma névoa densa de desespero. A polícia iniciou as buscas, mas nada era encontrado. Os habitantes falavam em vozes baixas, trocavam olhares, e a dor de Lucas e sua pequena Sofia, de apenas 7 anos, era palpável. O pai se sentia consumido pela culpa. Por que não a tinha escutado? A discussão que tiveram na noite anterior, a tensão que havia entre eles. Estava tudo tão instável, eu não percebi. Enquanto isso, Sofia fez uma descoberta perturbadora. Vasculhando as coisas da mãe, ela encontrou uma caixa antiga, cheia de cartas e fotografias. Uma delas mostrava Clara ao lado de um garoto idêntico a ela, mas que ela acreditava estar morto. Um irmão gêmeo. O corpo frio de uma verdade não dita. A menina gelou. Mãe sabia de algo que não nos contou. Com o desespero tomando conta, Lucas decidiu procurar uma antiga amiga de Clara, Mari, que tinha fama de se envolver em coisas estranhas. Ao encontrá-la, ela estava em meio a velas acesas e símbolos circulares desenhados no chão. Naquela atmosfera densa, ela tirou uma foto de um ritual sombrio. Uma imagem embaçada de figuras encapuzadas e um altar com um olhar perturbador. Isso é o que você está procurando? Clara pode estar em perigo. Coisas além do nosso entendimento podem estar acontecendo, disse Mari, sua voz tremendo. A noite caiu novamente. Lucas, com o coração pesado, sentiu o tempo escorregando entre os dedos. O desaparecimento de Clara parecia estar ligado a forças que ele nunca tinha imaginado. Um futuro sem ela o aterrorizava. Sofia, olhando a foto do irmão gêmeo que nunca conheceu, não conseguia conter as lágrimas. O que aconteceu com você, mãe? Os segredos estavam começando a emergir. E enquanto mais perguntas surgiam, eles se sentiam cada vez mais perdidos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Sofia se afundavam em suas angústias, a cidade de Praia do Sol continuava a girar em torno de uma espiral de rumores e medos. A dor do desaparecimento de Clara pairava como uma nuvem pesada sobre todos. Mas, naquele momento, algo inusitado estava prestes a acontecer. Era noite e a brisa do mar trazia um arrepio. Lucas decidiu voltar à praia, a mesma onde Clara havia desaparecido. Precisava estar mais perto dela, sentir a conexão que ainda acreditava existir. Ele caminhava, a areia fria sob seus pés, quando de repente ouviu um sussurro, como um chamado distante. Parou. O coração disparado. Clara! Sua voz cortou o silêncio, mas só o eco da onda respondeu. A lua iluminava a praia e uma sombra na beira da água chamou sua atenção. Lucas aproximou-se. Uma mistura de medo e esperança o guiando. Quando chegou mais perto, viu algo flutuar na água. Uma forma sinuosa. Era um objeto. Um colar de pérolas que pertencera a Clara! Não pode ser! Ele sussurrou, a mente girando com as possibilidades. Pegou o colar, sentindo a frieza das pérolas, e imediatamente uma onda de desespero o atingiu. Mas então algo surpreendente aconteceu. Um grito ecoou na noite. Era uma voz familiar. Lucas se virou e, vindo das sombras, surgiu uma figura. Mari, a amiga de Clara, estava correndo em sua direção. Seu rosto pálido e aterrorizado. Lucas, você precisa vir! Algo terrível aconteceu! A verdade sobre Clara vai mudar tudo! Ele seguiu Mari, coração acelerado, enquanto seus pensamentos se retorciam. O que mais eu não sei? A ansiedade tomou conta. Uma tempestade de sentimentos em seu peito. Chegaram a uma caverna na beira da praia. Um lugar que poucos se atreviam a explorar. O que Mari tinha para mostrar? O que Clara estava realmente envolvendo? Dentro da caverna, o ambiente estava carregado com um cheiro de algas e umidade. Em pé, ao lado de um altar rudimentar, estava uma figura encapuzada. A iluminação fraca revelava o brilho de talismãs pendurados que balançavam, emitindo um som sutil. Clara! Lucas não segurou a esperança, mas a figura se virou e seu sangue congelou. Era Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Seus olhos estavam vazios, como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Lucas, eu não posso voltar. A voz dela soava distante, e Lucas lutava para acreditar no que via. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que está acontecendo? Ele gritou, seu coração se despedaçando. Ela fez um pacto, Mari disse, a tensão no ar densa. Clara achava que poderia trazer seu irmão de volta. Mas ao invés disso, algo pior aconteceu. Ela está presa entre mundos. Como isso era possível? Um mundo de sonhos e realidades ocultas ultrapassava sua compreensão. Lucas balançou a cabeça, tentando absorver as informações. Você tem que ajudá-la, Mari. Nós precisamos trazê-la de volta. Mas antes que Mari pudesse responder, a caverna começou a tremer e a figura encapuzada revelou um sorriso. Um sorriso que não era de Clara, mas uma tortura que desfigurava qualquer vestígio de carinho. A escolha não é sua, e você não tem ideia do que está por vir. Uma onda
de trevas e rituais obscuros consumiu o local. Lucas e Mari olharam um para o outro, confusos e aterrorizados, enquanto o chão se abria sob eles. Um segredo devastador prestes a ser revelado. Uma verdade que poderia alterar para sempre tudo o que pensavam saber sobre Clara e seus próprios destinos. Como eco de uma batida, o ritual se intensificava. E mesmo enquanto a escuridão os envolvia, Lucas sentiu uma faísca de esperança. É possível trazê-la de volta. Eu não vou desistir. As perguntas fervilhavam e a jornada estava apenas começando. Dentro da caverna, o ar estava pesado e mágico, como se o tempo tivesse desacelerado. Clara estava ali, mas algo estava muito errado. Lucas sentia o coração disparar. Suas mãos tremiam. Mari estava paralisada, a expressão dela uma mistura de pavor e compaixão. Quando a figura encapuzada sorriu, um frio percorreu a espinha de Lucas. Você não pode ficar! Temos que te trazer de volta! Ele implorou, o desespero estampado no rosto. Clara olhou para Lucas, mas seus olhos pareciam vazios, perdidos. Lucas, eu não sou mais sua Clara! A voz dela soava como um eco distante e uma sombra da mulher que ele amava. O chão sob eles tremeu. A caverna parecia viva, pulsando com uma energia sombria. Lucas não entendia. O que você quer dizer? O que aconteceu? Ele não aguentava mais aquela situação. A incerteza era como uma faca afiada em seu peito. Mari, com as mãos tremendo, começou a arranjar as palavras. Clara, ela não é a única que está presa. Há um segredo antigo. Mas Mari hesitou. O que mais poderia dizer? Lucas pressionou. Fale! O que você sabe? Toda a atmosfera mudou quando a figura encapuzada começou a rir. Um riso perturbador que ecoou nas paredes da caverna. Vocês acham que ela veio aqui por acaso? Clara não é a vítima. Ela é a chave. O quê? A mente de Lucas girou. Como assim? Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara sorriu. Mas não era um sorriso de amor. Era maligno. Eu fiz um acordo, Lucas. Um pacto para trazer meu irmão de volta. Em troca, eu absorvi a vida dele. Lucas ficou paralisado a cabeça. Latejando! Do que você está falando? Mari ficou pálida. Isso não pode ser verdade. A Clara assimila a energia de quem se liga a ela. O irmão dela, ele estava morto, mas agora ele está dentro dela. Lucas sentiu o mundo girar. Você matou seu irmão e agora está presa nesta entidade. As palavras mal saíam de sua boca. Clara assentiu e algo mudou em seu olhar. Eu não sabia. As promessas têm um preço. E agora eu sou parte do que o controla. O chão sob eles começou a rachar. Uma fissura aparecendo. Uma força invisível puxava Lucas e Mari em direção à escuridão. Vá! Você precisa ir! Clara gritou, mas era como se uma sombra a estivesse dominando. Não, eu não posso deixá-la! Ele lutou contra a força, uma onda de adrenalina correndo em suas veias. Você não pode salvá-la, Lucas! Mari gritou, agarrando o braço dele. Se não for agora, você também ficará preso. Precisamos sair. O desespero nos olhos dela foi contagiante. Eu amo você, Clara. Vou encontrar uma maneira de trazer você de volta. O gritou, mas a caverna estava se fechando. O riso da figura encapuzada ecoava como uma sinfonia de tormento. E Clara olhou para Lucas, a expressão dela mudando. Não faça isso, Lucas. Eu não sou quem você acha que sou mais. É tudo uma ilusão.
E em um instante, tudo se tornou caos. A caverna desmoronou ao redor deles. As sombras se estendendo e engolindo a luz. Lucas e Mari foram arremessados para fora, caindo na areia fria da praia. Em um último suspiro, ainda ouviu o grito de Clara, misturado com o riso da entidade. Ele levantou, o coração em frangalhos. Clara! Gritou olhando para a entrada da caverna agora desmoronada. O que havia acontecido? Ele sabia que não poderia desistir. Cada segundo era crucial. O que fazemos agora? Como podemos ajudá-la, Mari? O que mais não sabemos? Uma tempestade de perguntas o consumia, e a escuridão que se aproximava parecia querer sussurrar segredos que ele não estava pronto para ouvir. E, à medida que as ondas quebravam, Lucas tinha certeza de que o verdadeiro horror estava apenas começando. Lucas se levantou da areia, a mente em um turbilhão. O grito de Clara ecoava em seus ouvidos e a imagem dela na caverna ainda queimava em sua memória. O que tinha acontecido com ela? Ele olhou para o horizonte, a lua cheia refletindo em suas águas. Não posso deixá-la! Eu preciso encontrá-la! Seu coração pulsava forte, a dor fervia em suas veias. Mas a realidade estava prestes a se chocar de novo. Mari, com os olhos arregalados, parecia perdida, como se algo a tivesse atingido em cheio. Lucas, precisamos ir! Agora! A urgência em sua voz virou um grito. Antes que pudesse dizer uma palavra, a areia se mexeu sob seus pés. Lucas olhou para baixo e viu algo branco, como uma mão surgindo da areia. O que é isso? Ele murmurou, o sangue gelando. O pânico tomou conta dele e ele se afastou, mas não antes que a mão segurasse seu tornozelo. Era uma mão humana. Lucas gritou e se agachou para ver melhor. Levantou a areia e os olhos de uma mulher foram revelados, aterrorizados e implorantes. Ajude-me! Lucas ficou paralisado, reconhecendo-a em um instante. Era Clara! Mas como isso era possível? O corpo dela estava embaixo da areia, a vida se esvaindo. Mari gritou. Isso não pode ser verdade! O rosto dela estava pálido como um fantasma. A mulher na areia começou a puxar, tentando erguer o resto do corpo. A cena era surreal. Lucas percebeu que a mulher estava presa, mas, de alguma maneira, também perdida. As lembranças de Clara lutando contra a escuridão na caverna voltaram à mente dele. Clara, o que aconteceu? Lucas! Eu estou aqui! Me tire daqui! Clara suplicou, a voz dela ecoando como um eco em meio ao vento. No entanto, uma sombra da caverna se formou atrás dela. E a criatura encapuzada apareceu, rindo. Vocês pensaram que poderiam me enganar? O pacto é mais forte do que vocês imaginam! A figura avançou, estendendo a mão como se fosse sugar a luz da cena. Lucas, tomado pela adrenalina, agarrou a mão de Clara. Segure-se! Ele puxou com todas as suas forças. Mas, ao mesmo tempo, a sombra parecia se intensificar, como se absorvesse a essência deles. O que está acontecendo? Lucas gritou. O corpo de Clara se contorcia, as feições dela mudando, como se o preço do pacto estivesse se manifestando. Lucas, eu estou mudando. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam agora vazios, refletindo um desespero inexplicável. Mari, ofegante, bradou. Isso não é ela, é um truque. Lucas hesitou, a mão dele ainda segurando a de Clara. Mas as palavras de Mari perfuraram seu coração. Ela não pode voltar. Podemos salvá-la, mas não assim. E nesse instante,
Tudo mudou. O sorriso maligno da sombra se alargou, e Clara começou a se desvanecer em uma névoa escura. Não! Precisamos lutar! Eu posso trazê-la de volta! Mas as mãos de Clara deslizaram frias como gelo. Lucas, eu não sou mais. Ela começou a se desintegrar, a areia engolindo suas palavras. Isso não é possível! Ele gritou, a sensação de perda arrasando sua alma. Clara, não! Mas a visão dela se dissipou em um turbilhão de sombras e névoa. O grito de desespero foi o último que ele ouviu dela. E de repente a sombra se virou para ele, e tudo ficou claro. Você é o próximo, disse a criatura, e Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. Ele caiu, junto com a realidade que ele conhecia. Enquanto Mari se afastava, a verdade começando a surgir como um pesadelo em sua mente. Clara não era apenas a presa, ela era parte do poder que agora ameaçava engoli-los a todos. Lucas! Mari gritou em desespero. E antes que pudesse ver mais, não havia mais chão sob eles. Somente a escuridão. E uma pergunta ecoou em seu coração. O que mais não sabemos? O mistério denso pairava no ar, e a batalha estava longe de ter terminado. Lucas estava caindo, e não era Enas no mar de dores e incertezas que o cercava, mas em um abismo profundo e real. A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. O grito de Clara ainda ecoava em sua mente, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. O vazio engolia tudo ao seu redor. Então a queda parou, abruptamente. Ele se viu de pé, em o espaço aberto, cercado de brumas e sombras. As ondas batiam longe, mas não havia praia. Ele olhou para todos os lados, confuso. Clara! A voz dele era um sussurro, mas não houve resposta. Somente o vazio e um eco que parecia zombar dele. E então surgiu uma figura. Mari! A expressão dela era de terror. Lucas, você está bem? Onde estamos? Ela estava transparecendo medo, mas havia algo mais. Um brilho furioso em seus olhos. Eu não sei, Clara, ela... Lucas tentava reunir os pensamentos, mas a sensação de que algo estava muito errado apertava seu coração. A turbulência da caverna parecia ter mudado alguma coisa. Mas o quê? Mari se aproximou, puxou-o para mais perto. Precisamos sair, Lucas. Essa não é a nossa realidade. Algo se rompeu. Clara não estava presa. Ela estava usando o pacto a seu favor. As palavras dela atravessaram Lucas como uma faca. O que você quer dizer? Você sabia e não me contou. O choque e a raiva misturaram-se de uma forma que ele nunca soubera como expressar. Ele olhou para a amiga, procurando sinais de engano. Mari hesitou e, pelo primeiro momento, viu-se vulnerável. Eu não sabia que isso aconteceria. Não assim. Clara era forte, mas as emoções, a dor, elas a consumiram. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela não queria que você soubesse. Lucas, não antes de estar pronta. Pronta para quê? A incredulidade saía com força de sua boca. Ela está em perigo. Você não entende que o pacto, tudo o que ela fez, isso pode ser a ruína dela e de todos nós. A expressão de Mari mudou e ela desviou o olhar. E se ela mesma quisesse isso? E se o que estivesse se manifestando não fosse exatamente o que pensamos? O que se Clara decidisse abrir a porta para algo ainda mais sombriamente poderoso? Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele estava prestes a responder.
Mas uma sensação aguda interrompeu seus pensamentos. Algo mudar no ar. A bruma começou a se agitar, como se uma força invisível estivesse se aproximando. E quando a figura encapuzada emergiu da neblina, tudo mudou novamente. Mas dessa vez, não estava sozinha. Clara apareceu ao lado da criatura. Seus olhos, que antes eram vazios, agora brilhavam com um fogo intenso. Lucas! A voz dela tremeu no ar. Vocês precisam entender. O pacto não é apenas meu, é também nosso. Mari sabia disso o tempo todo. Você fez um pacto? A negação se misturava com a dor crescente. Você me escondeu isso, Mari. Ele olhou para a figura encapuzada, depois para Clara. Vocês duas o que estão tramando? Clara sorriu. Não era um sorriso gentil. Era um sorriso de poder. Eu precisei do sacrifício que sempre esteve perto. Mari e eu concordamos. Ela me ajudou a abrir as portas. Se você não entende isso, talvez nunca entenda o que somos realmente. Mari olhou para Lucas e ele notou um brilho de satisfação que não deveria estar ali. Você nunca soube, Lucas. Clara sempre teve um poder dentro dela. E agora, com meu auxílio, ela está prestes a se tornar algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A reação de Lucas foi visceral. Vocês são loucas! Isso pode destruir tudo! Clara, você não precisa disso! Ao ouvir suas palavras, uma onda de risadas ecoou em volta deles. A figura encapuzada gesticulou, e as sombras da bruma começaram a se formar como um redemoinho ao redor de Clara. O chão sob os pés de Lucas começou a se desfazer, e a realidade se distorcia, revelando vislumbres de um outro mundo, sombrio, caótico, repleto de figuras distorcidas. Você não pode nos parar, Lucas. A escolha foi feita, e agora você está muito atrasado, Clara disse. Seu rosto iluminado por uma luz estranha e sinistra. O chão se abriu mais uma vez e Lucas sentiu que tudo estava se perdendo. Ele não poderia escolher o que estava por vir. Mas uma coisa era certa. As duas mulheres, as duas figuras que antes amava e confiava, agora eram parte de algo muito maior e muito mais perigoso. E ele, um mero espectador, ou talvez o próximo sacrifício no altar da ambição delas. Não, eu não vou me deixar levar. A verdade ainda está escondida! Ele gritou, sua voz perdendo-se nas sombras. E então a escuridão o engoliu de vez. Lucas estava caindo. E não era apenas no mar de dores e incertezas, mas em um abismo profundo e real. A escuridão o envolveu como um cobertor pesado. O grito de Clara ecoava em sua mente, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. O vazio engolia tudo ao seu redor. Então a queda parou abruptamente. Ele se viu de pé em um espaço aberto, cercado de brumas e sombras. As ondas batiam longe, mas não havia praia. Ele olhou para todos os lados, confuso. Clara? Sua voz era um sussurro, mas não houve resposta. Somente o vazio e um eco que parecia zombar dele. E então surgiu uma figura. Mari. A expressão dela era de terror. Lucas, você está bem? Onde estamos? Ela parecia transparecer medo, mas havia algo mais. Um brilho furioso em seus olhos. Eu não sei. Clara, ela. Lucas tentava reunir os pensamentos.
mas a sensação de que algo estava muito errado apertava seu coração. A turbulência da caverna parecia ter mudado alguma coisa. Mas o quê? Mari se aproximou. Puxou-o para mais perto. Precisamos sair, Lucas. Essa não é a nossa realidade. Algo se rompeu. Clara não estava presa. Ela estava usando o pacto a seu favor. As palavras dela atravessaram Lucas como uma faca. O que você quer dizer? Você sabia e não me contou. O choque e a raiva misturaram-se de uma forma que ele nunca soubera como expressar. Olhou para a amiga, procurando sinais de engano. Mari hesitou e, pelo primeiro momento, viu-se vulnerável. Eu não sabia que isso aconteceria. Não assim. Clara era forte, mas as emoções, a dor, elas a consumiram. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela não queria que você soubesse, Lucas. Não antes de estar pronta. Pronta? Para quê? A incredulidade saía com força de sua boca. Ela está em perigo. Você não entende que o pacto, tudo o que ela fez, isso pode ser a ruína dela e de todos nós. A expressão de Mari mudou e ela desviou o olhar. E se ela mesma quisesse isso? E se o que estivesse se manifestando não fosse exatamente o que pensamos? O que se Clara decidisse abrir a porta para algo ainda mais sombriamente poderoso? Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele estava prestes a responder, mas uma sensação aguda interrompeu seus pensamentos. Algo mudar-no. A bruma começou a se agitar, como se uma força invisível estivesse se aproximando. E quando a figura encapuzada emergiu da neblina, tudo mudou novamente. Mas dessa vez, não estava sozinha. Clara apareceu ao lado da criatura. Seus olhos, que antes eram vazios, agora brilhavam com um fogo intenso. Lucas! A voz dela tremeu no ar. Vocês precisam entender, o pacto não é apenas meu, é também nosso. Mari sabia disso o tempo todo. Você fez um pacto? A negação se misturava com a dor crescente. Você me escondeu isso, Mari. Ele olhou para a figura encapuzada, depois para Clara. Vocês duas, o que estão tramando? Clara sorriu. Não era um sorriso gentil, era um sorriso de poder. Eu precisei do sacrifício que sempre esteve perto. Mari e eu concordamos. Ela me ajudou a abrir as portas. Se você não entende isso, talvez nunca entenda o que somos realmente. Mari olhou para Lucas e ele notou um brilho de satisfação que não deveria estar ali. Você nunca soube, Lucas. Clara sempre teve um poder dentro dela. E agora, com meu auxílio, ela está prestes a se tornar algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A reação de Lucas foi visceral. Vocês são loucas! Isso pode destruir tudo! Clara, você não precisa disso. Ao ouvir suas palavras, uma onda de risadas ecoou em volta deles. A figura encapuzada gesticulou, e as sombras da bruma começaram a se formar como um redemoinho ao redor de Clara. O chão sob os pés de Lucas começou a se desfazer, e a realidade se distorcia, revelando vislumbres de um outro mundo. Sombrio, caótico, repleto de figuras distorcidas. Você não pode nos parar, Lucas. A escolha foi feita, e agora? Você está muito, muito atrasado. Seu rosto iluminado por uma luz estranha e sinistra. O chão se abriu mais uma vez, e Lucas sentiu que tudo estava se perdendo. Ele não poderia escolher o que estava por vir, mas uma coisa era certa. As duas mulheres, as duas figuras que antes amava e confiava, agora eram parte de algo muito maior e muito mais perigoso. E ele?
Um mero espectador, ou talvez o próximo sacrifício no altar da ambição delas. De repente um grito ecoou. Não de Clara, mas de outra pessoa, de Sofia. Papai! A pequena surgiu entre a bruma, seus olhos cheios de medo e determinação. Pare! Não a leve! O coração de Lucas disparou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ele se lançou à frente, mas a bruma pareceu parar o tempo. E naquele instante, algo clicou. O olhar de Clara mudava. O poder dela, aparentemente inabalável, começou a se contorcer. Não! Ela não deve estar aqui! A figura encapuçada gritou, sua forma se distorcendo, revelando um semblante familiar. Você! Lucas sussurrou, o choque envolvendo-o. A figura não era estranha. Era o irmão gêmeo de Clara, a sombra de uma verdade que ele nunca imaginara. O que está acontecendo? Lucas gritou, e o mundo ao seu redor parecia desmoronar, enquanto os segredos de Clara vinham à tona. A sombra dele sorria, uma risada que misturava dor e liberdade. O pacto não era sobre ela, era sobre todos nós. E em um instante tudo mudou. A verdade se desnudava como uma ferida aberta. Clara, o que você fez? E tudo o que Lucas conhecia, cada laço que ele imaginava seguro, estava prestes a se romper. A escuridão pulsava. E agora ele não sabia se poderia salvar Clara ou se a perda era irreversível. A batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Lucas estava atônito. O olhar de Sofia brilhava com uma mistura de medo e determinação. E ele não conseguia acreditar no que via. Sofia, como você chegou aqui? Ele mal conseguia se mover. Seu coração estava em frenesi. A pequena, com a coragem de alguém muito mais velho, deu um passo à frente, desafiando a bruma opressora. Você não pode deixá-las. Elas estão enganando você, papai. A voz dela era firme, mas havia um tremor que não conseguia esconder. Mari parecia paralisada, mas Clara, agora ao lado da figura encapuzada, olhava para Sofia com um misto de raiva e desdém. Por que você está aqui, garota? Clara perguntou, sua voz fria como gelo. Eu não vou deixar você destruir tudo. Você não é minha mãe! Sofia gritou, e esses gritos ecoaram como um trovão nas sombras. A figura encapuzada lançou um olhar de ódio sobre a menina, que parecia quase vivo. Não caia na teia dessa criança, Clara. Ela não sabe o que diz. A figura falou com um tom que fazia o coração de Lucas acelerar. Ele teve uma intuição aterradora de que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Então, algo inesperado aconteceu. A bruma começou a se agitar violentamente. A sombra da figura encapuzada ganhou forma. E os olhos de Clara brilharam com uma luz intensa. Você sempre foi o ponto fraco, Sofia. Clara disse, e no instante seguinte, as sombras tomaram vida. Sofia recuou e Lucas pôde sentir o terror a envolvendo. Ele se lançou à frente. Não, Sofia! Saia daí! Mas foi tarde demais! As sombras criaram tendões, serpentes de escuridão puxando-a para a escuridão. O grito de Sofia cortou o ar, angustiante e puro. Fuja, papai! Fuja! O desespero ecoava enquanto Lucas estendia as mãos. Mas uma força invisível o segurava. A figura encapuzada riu, e humildes risos de Clara se uniram à risada, uma cacofonia de risos malignos. Ela não pode escapar. Ela é a chave para o que queremos.
A realidade começou a se distorcer. Lucas estava prestes a enlouquecer. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, mas suas palavras mal deixavam seus lábios. Tudo girava em um caos de sombras e luz. As risadas se amplificaram, e Lucas percebeu que as sombras ao redor de Sofia continham rostos familiares. Amarrou-se à confusão. Elas eram as pessoas que ele conhecia. Os faces de sua infância. Amigos e até mesmo estranhos que sempre viu pela cidade. Revelações começavam a se agitar, como segredos não ditos. Por quê? Por que você está fazendo isso, Clara? Lucas conseguiu perguntar, a dor cortando o seu peito. Você ama nossa filha? Não é isso que você quer? Amor? O sorriso maligno dela cresceu. O que eu quero não importa mais, Lucas. Tudo isso é apenas um jogo, e você está prestes a perder. E então, em meio ao caos, algo se rompeu. A realidade em torno deles explodiu em uma luz deslumbrante. As brumas dissolveram como fumaça, revelando um salão repleto de espelhos. Cada um refletia não apenas eles, mas também figuras do passado, traumas e desejos reprimidos que todos compartilhavam. No momento em que Clara fez o pacto, ela não só absorveu o poder do irmão, mas também o dos que a cercavam. E isso inclui você, Lucas. A figura encapuzada falou, e Lucas sentiu uma gelada que cortou até seu âmago. Você está mentindo! Ele gritou. Mas diante dele, espelhos mostraram suas memórias, suas fraquezas, a dor que guardava. Ele viu Clara. Mas não a Clara que amava. Essa era uma versão dela, distorcida pela ambição e desespero. E Sofia sofria uma transformação que ele não queria acreditar. O que acontecia? Se você não conseguir resolver isso, todos nós seremos suas marionetes, Lucas. A figura disse, revelando um sorriso que não era de Clara, mas da escuridão que insistia em consumi-los. Com um último grito de Sofia ecoando em sua mente, Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ele pensava saber sobre amor, lealdade e sacrifício estava prestes a desmoronar. E a verdade, a mais devastadora de todas, estava prestes a ser revelada. Você tem que escolher, Lucas. O que irá salvar? O que você ama ou o que você teme? A pergunta pairou no ar. Enquanto o destino de todos pendia à beira do abismo. E ele sabia que qualquer decisão agora poderia mudar tudo de maneiras que jamais imaginara. Lucas estava aturdido. O olhar de Sofia brilhava como uma mistura de medo e determinação, e ele mal conseguia acreditar no que via. Sofia, como você chegou aqui? A adrenalina o impedia de pensar com clareza. A pequena, com uma coragem que parecia desafiar sua idade, deu um passo à frente, enfrentando a bruma opressora. Você não pode deixá-las! Elas estão enganando você, papai! Sua voz ressoava como um grito de alerta entre as sombras ameaçadoras. Mari parecia paralisada, mas Clara, agora ao lado da figura encapuzada, olhava para Sofia com um misto de raiva e desdém. Por que você está aqui, garota? Clara perguntou, sua voz fria como gelo. Eu não vou deixar você destruir tudo. Você não é minha mãe. Sofia gritou, e o desespero ecoava como um trovão nos corações dos que ouviam. O olhar de Lucas se encheu de horror. Ele queria correr em direção à filha,
mas a pressão ao seu redor fazia seu corpo parecer pesado como chumbo. Não caia na teia dessa criança, Clara. Ela não sabe o que diz. A figura encapuzada gritou, sua forma se distorcendo, revelando um semblante familiar. Lucas sentiu seu coração acelerar. Não, não podia ser. Quem é você? Ele sussurrou, seus pensamentos fervilhando. Suas memórias começaram a colidir. A figura começou a sorrir, um sorriso que refletia toda a escuridão. Eu sou a sua verdade, Lucas, disse a figura, revelando um rosto que poderia ter sido de um irmão desconhecido. O preço muito antes do que você pensa. O chão balançou sob os pés dele, e o peso da revelação o derrubou mais. O que você quer dizer? Suas mãos tremiam enquanto a realidade diante dele começava a se desintegrar. Clara olhou para Lucas, seus olhos brilhando com uma mistura de cólera e dor. O que eu sou, ela começou, não é só minha escolha. É uma herança, uma maldição. As sombras começaram a se agitar como se a escuridão estivesse viva, crescendo em torno de Sofia. É por sua causa que estou aqui. Por sua causa que tudo isso começou, Clara revelou. E Lucas soube que algumas verdades nunca devem ser ditas. O quê? Ele quase não podia respirar. A insuportável pressão do que estava sendo revelado perfurou seus pensamentos. Sofia, você não é só minha filha. Você é a chave. As palavras de Clara cortaram o ar como um cuchillo. A natureza da nossa ligação, nossa linhagem, o poder, é algo que está além de tudo que você já viu. Lucas virou-se para Sofia, que agora parecia perdida, confusa. O que você quer dizer? Ele pressionou, desesperado por respostas que tornassem tudo isso mais claro. Mas a escuridão se espalhava, ameaçando engoli-los. Então, um grito. Uma onda de energia. O chão começou a rachar sob eles. E a figura encapuzada agora se firmou em relação. A linhagem dos que governam, ele rugiu. E as sombras se tornaram violentas, sugando qualquer vestígio de luz. Não! Vá! Lucas gritou para Sofia, mas ela não se movia, paralisada pela revelação. A figura encapuzada gesticulou, agora revelando um rosto que era uma mistura grotesca de sombras e humanidade. Você não entende. A linhagem de Clara é a chave para despertar o que todos temem. E então, como num flash, a escuridão se iluminou. A bruma dissipou-se e Lucas viu. Viu o que Clara havia se tornado. Não a mãe carinhosa que ele conhecia, mas algo muito, muito diferente. Uma rainha obscura, prestes a conquistar. A verdade era devastadora. Não, isso não pode ser verdade. Ele lutou contra a dor, o mundo girando ao seu redor, enquanto tudo que acreditava desmoronava. E você, Lucas? Você é apenas uma peça no tabuleiro? A figura gritou, apontando para ele. E Sofia, ela será o novo horizonte, o novo poder. No instante seguinte, Clara levantou a mão e uma onda de energia os envolveu. O que antes era uma batalha tornou-se um jogo. O poder que emergiu da bruma começou a revirar as fronteiras de sua realidade. E Lucas percebeu que o verdadeiro choque estava apenas começando. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se tornar uma lembrança. Agora, ele precisava decidir, lutar ou se render. Mas, no fundo, perguntava-se: o que mais não sabia? Lucas estava paralisado.
o olhar fixo em Clara e na criatura encapuzada. A bruma girava em torno deles. A tensão era palpável. Os ecos das palavras de Clara ainda dançavam no ar. Sofia é a chave. Ele não conseguia processar a enormidade da afirmação. O que isso significava para sua filha? Mas antes que qualquer resposta surgisse, o chão sob seus pés começou a estremecer. A figura encapuzada lançou um olhar triunfante, enquanto os olhos de Clara brilhavam com uma intensidade desconcertante. Você não entende, Lucas. O poder que corre em nossas veias está despertando. E Sofia, ela é muito mais do que apenas uma criança. Clara, você precisa parar! O tom de Lucas era em misto de desespero e determinação. Ele queria salvar sua família, mas sabia que a luta estava se intensificando. O pânico se espalhava entre eles como fogo para a palha. E então, uma luz intensa brotou do nada, ofuscando tudo ao redor. A bruma foi dispersa em uma onda de energia como um vendaval. Lucas apertou os olhos, tentando discernir o que estava acontecendo. E no centro de tudo, uma visão aterrorizante. 2 braços se estenderam do chão, puxando-se para fora como se quisessem emergir de um pesadelo. E para seu horror, Lucas viu o rosto familiar que se formava. Era o irmão gêmeo de Clara. Mas não era apenas uma ilusão. Ele estava ali, vivo, emergindo como uma sombra das profundezas. Finalmente, chegou a hora de revelações. Não! Lucas gritou. Seu corpo foi tomado por uma onda de pânico. Como isso é possível? O irmão de Clara sorriu, seus olhos agora fixos em Sofia. E a conexão que se fazia evidente cortou mais fundo do que qualquer faca. Ela tem o que eu preciso, o irmão de Clara falou. A voz dele era um sussurro que ecoava como um fantasma. E agora, nossa linhagem voltará a ser completa. Sofia arregalou os olhos. E Lucas sentiu uma sensação de desespero subindo por sua garganta. Papai, o que está acontecendo? A inocência de sua filha era um grito doloroso em meio à confusão. Você não entende, Sofia? Nós somos parte de algo maior. E a verdade é que não há escape. As palavras saíram como um eco cruel. Cada sílaba carregada de um peso insuportável. Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava prestes a desmoronar de vez. As sombras injetaram-se da figura encapuzada, misturando-se entre todos eles. Clara, agora com um olhar distante, começou a se transformar. Seu corpo se moldava para se parecer com o dele. Eu sou o que de mais poderoso existe. E você, Sofia, é o último componente do nosso renascimento. A luz à sua volta explodia, revelando não apenas seus medos, mas também as verdades que tinham sido escondidas. E a voz do irmão de Clara cortou o ar. Agora que estamos juntos, será impossível vocês se oporem ao que está por vir. Lucas olhou para suas mãos. As sombras de Clara e do irmão se entrelaçavam. Não! Não vou permitir! E com um grito desesperado de amor, lutou contra a corrente invisível que tentava atraí-lo. De repente, o chão se abriu, revelando um abismo. Os ecos do passado começaram a surgir. Vozes de amigos, lembranças de risadas, tragédias esquecidas. Cada grito, cada sussurro ecoava por seu ser enquanto ele tentava não se perder. Escolha, Lucas. Se não optar, tudo ficará perdido. A pressão ao seu redor era esmagadora, como um peso invisível. As sombras avançavam, arrancando a luz que ainda restava. Ele olhou para Sofia, a pequena silhueta que o olhava com esperança.
E então para Clara, que não era mais a mulher que ele amava. Clara, lembre-se de quem você realmente é. Sua voz explodiu em um último apelo. Mas no instante em que ele disse isso, as energias se chocaram. Clara sorriu. Uma expressão sombria que não dizia nada de amor, apenas poder. Sim, Lucas, e você também precisa lembrar. Você sempre fez parte disso. Nunca esteve fora do jogo. E então a luz explodiu em uma onda de destruição, levando todos ao chão. A luta estava apenas começando, numa espiral de poder, traição e revelações devastadoras. Não! O grito de Lucas foi engolfado pela escuridão, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia, e a pergunta mais sombria ecoava em sua mente. Ele olhou para Sofia e Clara, e o que estava prestes a acontecer mudaria os destinos para sempre. O que mais estava escondido? Lucas estava paralisado, o olhar fixo em Clara e na criatura encapuzada. A bruma girava em torno deles, a tensão palpável. Os ecos das palavras de Clara ainda dançavam no ar. Sofia é a chave. Ele não conseguia processar a enormidade da afirmação. Que isso significava para sua filha? Mas antes que qualquer resposta surgisse, o chão começou a estremecer. A figura encapuzada lançou um olhar triunfante, enquanto os olhos de Clara brilhavam com uma intensidade desconcertante. Você não entende, Lucas. O poder que corre em nossas veias está despertando. E Sofia? Ela é muito mais do que apenas uma criança. Clara, você precisa parar! O tom de Lucas era um misto de desespero e determinação. Ele queria salvar sua família, mas sabia que a luta estava se intensificando. O pânico se espalhava entre eles como fogo para a palha. Então, uma luz intensa brotou do nada, ofuscando tudo ao redor. A bruma foi dispersa em uma onda de energia como um vendaval. Lucas apertou os olhos, tentando discernir o que estava acontecendo. E no centro de tudo, uma visão aterrorizante. 2 braços se estenderam do chão, como se quisessem emergir de um pesadelo. E para seu horror, Lucas viu o rosto familiar que se formava. Era o irmão gêmeo de Clara, mas não era apenas uma ilusão. Ele estava ali, vivo, emergindo como uma sombra das profundezas. Finalmente, chegou a hora de revelações. Não! Lucas gritou. Seu corpo foi tomado por uma onda de pânico. Como isso é possível? O irmão de Clara sorriu, seus olhos agora fixos em Sofia. E a conexão de se fazia evidente cortou mais fundo do que qualquer faca. Ela tem o que eu preciso, o irmão de Clara falou. A voz dele era um sussurro que ecoava como um fantasma. E agora, nossa linhagem voltará a ser completa. Sofia arregalou os olhos e Lucas sentiu uma sensação de desespero subindo por sua garganta. Papai, o que está acontecendo? A inocência de sua filha era um grito doloroso em meio à confusão. Você não entende, Sofia. Nós somos parte de algo maior. E a verdade é que não há escape. As palavras saíram como um eco cruel, cada sílaba carregada de um peso insuportável. Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava prestes a desmoronar de vez. As sombras injetaram-se da figura encapuzada, misturando-se entre todos eles. Clara, agora com um olhar distante, começou a se transformar. Seu corpo se moldava para se parecer com o dele. Eu sou o que de mais poderoso existe. E você, Sofia, é o último componente do nosso renascimento. A luz à sua volta explodia, revelando não apenas seus medos, mas também as verdades que tinham sido escondidas. E a voz do irmão de Clara cortou o ar.
Agora que estamos juntos, será impossível vocês se oporem ao que está por vir. Lucas olhou para suas mãos. As sombras de Clara e do irmão se entrelaçavam. Não, não vou permitir! E com um grito desesperado de amor, lutou contra a corrente invisível, que tentava atraí-lo. De repente o chão se abriu, revelando um abismo. Os ecos do passado começaram a surgir. Vozes de amigos, lembranças de risadas, tragédias esquecidas. Cada grito, cada sussurro ecoava por seu ser, enquanto ele tentava não se perder. Escolha, Lucas! Se não optar, tudo ficará perdido. A pressão ao seu redor era esmagadora, como um peso invisível. As sombras avançavam, arrancando a luz que ainda restava. Ele olhou para Sofia, a pequena silhueta que o olhava com esperança, e então para Clara, que não era mais a mulher que ele amava. Clara, lembre-se de quem você realmente é! Se a voz explodiu em um último apelo. Mas no instante em que ele disse isso, as energias se chocaram. Clara sorriu! Uma expressão sombria que não dizia nada de amor, apenas poder. Sim, Lucas, e você também precisa lembrar. Você sempre fez parte disso. Nunca esteve fora do jogo. E então a luz explodiu em uma onda de destruição, levando todos ao chão. A luta estava apenas começando, numa espiral de poder, traição e revelações devastadoras. Não! O grito de Lucas foi engolfado pela escuridão, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia. Uma luz num horizonte distante começou a quebrar o caos, e ele soube que precisava lutar. As vozes dos que amava, a lembrança de Clara, balançavam em sua mente. E com um último esforço, ele gritou: Sofia, a escolha é nossa! E assim, enquanto o abismo tentava engoli-los vivos, junto com o poder que os cercava, uma pequena chama de esperança acendeu dentro dele. Era a última chance. Ele não iria deixar que tudo acabasse ali. E você, leitor, sentiu a intensidade dessa batalha? Então agora é o momento de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like. Não hesite. Vamos alimentar o algoritmo e espalhar essa intensidade para cada canto da internet. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Cada interação conta e os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. A jornada continua e você não vai querer ficar de fora.